Graça e paz, minhas irmãs. Eu estou muito feliz. Finalmente nós chegamos ao último dia desta série baseado no livro de Reis, 1 Reis 20, o verso 28, onde nós trabalhamos essa semana mostrando que o nosso Deus é diferente daquilo que os adversários imaginavam, né? Que ele era apenas um Deus, o Deus dos montes. E nós vimos que o nosso Deus, ele é Deus de montes, Deus de vales, ou seja, Deus é Deus e ponto, né? Como eu tenho falado aqui, né? Então, o nosso Deus, ele tem nos dado vitória. Eu tenho certeza absoluta que se nós fôssemos abrir a oportunidade aqui para que cada mulher ou cada ouvinte deste canal pudesse contar uma experiência, né, que teve com o vale, com o monte, onde Deus bradou, onde Deus realizou milagre, eu creio que nós ficaríamos aqui semanas e quem sabe até anos para dar a oportunidade para que todos pudessem contar uma bênção e uma vitória da qual Deus preparou assim para eles, né? Então, para hoje, o meu sentimento é só de gratidão. Eu estou muito feliz e eu creio que Deus vai dar vitória para mim e para você em nome de Jesus. Eu estou crendo nisso, né? E o tema para hoje é transformando vales em testemunhos. Então, com certeza, todos nós temos experiência com Deus, experiências profundas, experiências únicas. Pode ser até parecido, né? Aquilo que Deus fez, uma cura, uma libertação, uma restauração, mas particularmente só quem viveu é que sabe explicar, é que sabe falar. Às vezes nós contamos por cima, né? Porque não dá tempo na igreja, não dá tempo de nós contarmos os detalhes, mas quando nós vamos falar de detalhes, e o nosso Deus é detalhista demais. O nosso Deus, ele sabe como dar vitória e marcar as nossas vidas. Eu creio que o Senhor já tem marcado a sua vida com grandes testemunhos, com grandes milagres, e se não aconteceu ainda, creia no nome de Jesus, vai acontecer o milagre, o Senhor vai te dar vitória, Deus vai entrar com providência na tua vida. Nós servimos a Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Ele vai entrar na minha guerra, ele vai entrar na sua guerra e vai nos dar vitória. Quando ele vai na frente, querido, pode descansar o teu coração. A vitória é garantida em nome de Jesus. E para hoje eu quero compartilhar o texto que está aqui no livro de Josué, que eu acho maravilhoso, né? Quantas histórias extraordinárias dentro da palavra de Deus. Josué 10, a partir do verso 12, eu vou ler alguns versículos que diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro dos retos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Você conhece essa história linda, maravilhosa. Querido, tudo começa quando os gebionitas, eles ouvem, né? E eles presenciam, porque eles eram próximos ali de Israel, né? Então eles sabem da grande conquista que Josué vem obtendo, né? Josué está conquistando, Josué, que é o sucessor de Moisés, ele vem conquistando, né? Deus prometeu a Josué que daria, né, vitória para ele, que não era para ele temer, não era para ele se preocupar, ele só precisava ser forte e corajoso, né? E essa palavra é para mim, para você também. Quando o Senhor nos chama, talvez Josué estava olhando para a condição dele, talvez o Senhor falou isso justamente para acalmar o coração de Josué, para trazer paz ao coração de Josué, para provar para Josué de que ele não estaria só no meio da guerra, no meio das lutas, porque o Senhor bem sabia tudo aquilo que Josué enfrentaria, tudo aquilo que Josué precisava fazer, né? Deus, ele deixou com que Josué, ele fosse esse grande conquistador, foi um grande homem de Deus, um grande líder, meu Deus, um exemplo. Josué é maravilhoso, né? Um servo de Deus maravilhoso. Então o Senhor sabia dos grandes desafios de Josué, por isso o Senhor já brada desde o início: ser forte, ser corajoso, olha, não se desvia
vir nem para a direita nem para a esquerda. Medita no livro dessa lei de dia e de noite para fazer com que o teu caminho prospere. Que essa palavra é para nós. Nós devemos confiar no Senhor, meditar nessa palavra de noite, buscar conhecer o Senhor para que o Senhor nos dê vitória, né? Então Deus, ele vai transformar o meu vale, o teu vale, as nossas lutas vão ser transformadas em vitória. Foram muitas lutas desse servo de Deus, mas ele teve grandes vitórias. Você pode folhear, ainda que ali ele teve uma derrota, porque ali houve um pecado, né? E não foi culpa de Josué, mas foi culpa daqueles que estavam seguindo junto com ele e que tomaram dali do que eram não para tomar, quando Deus disse que era para destruir. E ali eles perderam a guerra, uma guerra que era ganha, né? Um povo que era tão pequeno, mas eles ali tiveram que fugir diante do inimigo. Então, se eu e você estivermos em obediência, em fidelidade com o Senhor, nós não vamos fugir do nosso adversário. Pelo contrário, nós vamos avançar, nós vamos romper, nós vamos ir para cima do nosso adversário, porque o Senhor garante a nossa vitória em nome de Jesus Cristo. Então, você lembra que os gibeonitas, quando eles ouvem então falar de todas as vitórias que Josué está ali, ó, fazendo o que o Senhor mandou, entrando e tomando posse da terra, porque a terra o Senhor deu, ele é o dono da terra e ele deu ao seu povo. Então ele está entrando e está expulsando os moradores, está destruindo aqueles que o Senhor mandou destruir, matando. Josué está fazendo uma limpeza na terra justamente para que o povo de Deus pudesse usufruir desta herança, né? Pudesse ali tomar posse daquela terra como um todo. E nós vamos ver que os gibeonitas, eles vão enganar, né, Josué e a liderança de Israel, porque eles vão vestir roupas velhas, eles vão vestir sapatos velhos, vão levar pão bolorento, odres rotos, e eles saem, né, para ir ter com Josué. E ali ele pede para que Josué faça aliança com eles, pedindo a Josué a garantia de vida. E Josué ali vendo tudo aquilo que eles traz, né? Eles contando a história deles, ó, estamos vindo de uma terra distante, olha, estamos vindo por causa do Senhor, né? Então Josué, o erro de Josué a princípio e dos anciões é que eles não vão orar, eles não vão buscar o Senhor, eles não vão buscar discernimento, porque com certeza se eles tivessem tido um tempo e tivessem buscado o Senhor, Deus levantaria no meio de Israel um profeta para falar não, não faça aliança, porque Deus já tinha ordenado para que ele desarraigasse, tirasse, matasse, destruísse. Não era para fazer aliança com o povo da terra. Isso é para mim, para você também. Tome cuidado com as alianças que você faz. Mas nós vemos que Josué ali, ele toma daquela provisão, ele não busca o Senhor e eles fazem aliança dando garantia de vida. E quando ali Adonisedeque fica sabendo que os gibeonitas, a cidade de Gibeão era uma cidade muito grande, era um território grande, era uma cidade importante naqueles dias, né? E quando ele fica sabendo que eles fizeram aliança com Josué e que Josué deu garantia de socorro, de proteção para eles, manteve eles em vida, ele vai subir contra Gibeão, e ele vai juntar outros reis. Então outros reis vão subir também com eles, justamente para que Gibeão fosse tomada. E quando a guerra está travada, você vê que 5 reis, né, junto com Adonisedeque, sobem contra Gibeão. E quando ali os gibeonitas se veem em apuro, eles vão pedir socorro a Josué. Eles vão enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra, e com ele todos os valentes valorosos. Esses homens eram terríveis, né? E o Senhor disse a Josué: não temas, porque tenho dado na tua mão, e nenhum deles parará diante de ti. Meu Deus, se Deus liberar a palavra sobre mim e sobre a tua vida, nós vamos temer o quê, pelo amor de Deus? Nós vamos temer o quê? Nós vamos nos preocupar com o quê? Nós vamos ficar, coagidos por quê? Se o Senhor garante, se o nosso Deus, Jeová Sabaote, garante a nossa vitória, se ele entra na guerra, se ele é Jeová Nissi, se ele é a nossa bandeira, a nossa vitória, querido, se ele está nos garantindo,
Eu preciso que você creia. Eu preciso que você entenda. Não vai haver obstáculo na tua frente, não vai haver adversário, sabe? Os problemas podem até vir, mas com ele vai vir grandes vitórias, grandes testemunhos. Esses vales se transformarão em grandes testemunhos para a glória do nome de Deus. Você vai ter experiências próprias para contar, não vai ficar contando experiência de ninguém. Você vai contar as suas próprias experiências em nome de Jesus. Então, o vale pode até estar nos amedrontando. A princípio, quando nós estamos numa situação difícil, pode até haver o medo, pode até haver resistência, né? Eu creio que esses homens ficaram com medo. Eu creio que Josué temeu também, porque quando um líder vai, ele não vai sozinho, ele leva outros com ele, ele levou esses valentes, mas esses valentes também não são sozinhos, eles têm casa, eles têm família, né? Todo um povo atrás, não é? Então nós sabemos, imagine se Josué é derrotado, imagine se esses valentes morrem, né? Como que não seria? Com certeza o inimigo ganharia campo, ganharia mais força e faria frente a todo Israel, né? Sem o líder agora para governar. Mas a palavra de Deus já garantiu, né? Quando o Senhor falou com Josué, ele já garantiu: olha, não tenha medo, não tenha medo, porque eu entregarei nas tuas mãos. Então nós não precisamos, né? Nós não precisamos temer. E aqui esse vale, essa guerra, ela vai se transformar numa grande vitória, porque esses homens que estavam numa posição privilegiada nas montanhas, todos eles se juntam, eles descem à luta, a peleja contra o povo, contra os Gebionitas a princípio, e Josué ele vai em busca, ele ouve a voz do Senhor e ele não tem medo, e ele pega os seus valentes e ele vai. E é tão interessante que eles vão fugindo de Israel, né? Você vê que Deus, ele é Deus, os nossos adversários vão fugir da minha presença e da tua presença. Eu tô tão feliz, minhas irmãs, porque eu sei que Deus vai fazer milagre. Se você não tomar posse, eu já tomei da minha vitória em nome de Jesus. O meu Deus vai desbaratinar os nossos adversários. E vai dizer assim, ó, e o Senhor conturbou, estou lendo no 10:10, e o Senhor conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão. Deus estava guerreando pelo seu povo. E seguiu-os pelo caminho de que sobe a Bet-Heron, e os feriu até Azeque e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Heron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Queridos, quem manda fogo do céu, quem manda saraivada de pedra é Deus. Tem coisa na nossa vida, esses testemunhos que Deus colocará na tua boca, vai ser coisa de Deus, vai ser coisa de Deus. Eu profetizo, vai ser coisa de Deus, vai ser coisa que nunca você viveu. Alguém pode até ter experiência semelhante, mas com você vai ser algo extraordinário, porque isso daqui foi extraordinário. E não só essa, tantos relatos bíblicos, vitórias que Deus deu, que nós sabemos que somente Deus. Então Josué ele vai clamar, enquanto eles estão descendo, Deus está mandando pedrada na cabeça deles, né? Josué ele vai orar ao Senhor e ele vai dizer: Senhor. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus morreu na mão dos filhos de Israel e disse: Sol detém-se em Gibeão, e tu lua no vale de Ajalon. Então ele precisava de mais tempo. Ele precisava, nós sabemos que eles não tinham a iluminação que nós temos hoje, né? Então eles precisavam ali da iluminação natural do sol, da lua, né? Para eles poderem ali. Você vê que normalmente as batalhas elas eram travadas durante o dia, justamente por conta da visibilidade. E Josué ele precisava terminar com aquilo ali, né? E ele vai pedir ao Senhor, com certeza eles estavam cansados, com certeza tinha no meio do povo de Israel também feridos, mas eles estavam ali debaixo de uma palavra. Creia, você está debaixo de uma palavra. Deus está garantindo a minha vitória, a tua vitória. Pelo poder da palavra, Deus nos garante a vitória em nome de Jesus. Mas eles vão pedir, ele vai liberar uma palavra, ele vai dizer: sol detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o 13 vai dizer: e o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Meu Deus, nós sabemos que sol e lua, eles são fixos no céu. Nós sabemos que eles não tinham conhecimento disso, né? Hoje nós temos a ciência muito mais avançada, mas eles não tinham conhecimento disso. Com certeza, Deus fez com que a rotação da Terra diminuísse. O Deus moveu a Terra, que eu não sei o que Deus fez,
né? Os estudiosos, cada um apontam algo e tudo que eles apontam é maravilhoso demais. Eu amo ouvir os cientistas falarem, né, a respeito daquilo que a Bíblia diz e que eles concordam e afirmam, porque a ciência afirma e prova que a Bíblia é verdadeira. Por isso eu creio nisso aqui. Isso aqui não é conto da carochinha, não. Eu creio, aconteceu, em nome de Jesus. Eu creio nisso daqui. E ali Deus deu vitória, Deus ouviu a voz de um homem, Deus parou a terra ali, ou diminuiu a rotação, não sei como foi, mas eu sei, um dia nós vamos saber, né? Quando nós estivermos lá na glória, nós vamos saber de todas as coisas. Deus vai abrir o nosso entendimento por completo, nós vamos compreender tudo perfeitamente, não é? Mas para hoje, Deus fez algo extraordinário. Deus fez algo extraordinário. Ouviu a voz de um homem que foi ousado, liberou uma palavra, só Deus podia fazer. É igual Elias, quando olha para Acabe e diz, segundo a minha palavra, não vai chover, não vai chover, né? E por 3 anos e meio ali não houve chuva e nem orvalho na terra, porque Deus ouviu a voz de Elias, Deus ouviu a voz de Josué. Eu quero dizer, Deus vai ouvir a minha voz, Deus vai ouvir a tua voz. Eu profetizo, vai acontecer milagre em nome de Jesus. Aquilo que está retido vai ser liberado, o adversário vai ser desbaratinado, Deus vai arvorar a sua bandeira, você vai cantar brados de vitória, você vai se alegrar, vai ter testemunho, vai ter cântico nos teus lábios. Deus vai te dar, eu profetizo em nome de Jesus. Enche o teu coração de fé, porque o meu está transbordando. Eu não sei como vai ser, quando vai ser, porque o nosso Deus, como nós dissemos no vídeo anterior, é o dono do tempo. Ele sabe, ele conhece as estações, mas ele me garante, ele te garante a vitória em nome de Jesus. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois, ouvindo assim o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, ele está pelejando por mim, ele está pelejando por você. A vitória é sua, a vitória é da sua casa, a vitória é da sua família. Ele sabe as guerras que você tem enfrentado, aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Ele conhece a sua força, ele conhece a sua estrutura, ele se lembra que nós somos pó, ele sabe que nós precisamos de auxílio, de ajuda, de socorro. E creia, ele não vai te deixar humilhado, muito menos envergonhado. Em nome de Jesus, envergonhados e confundidos nós não ficaremos, mas o Senhor nos dará a vitória. Eu creio nisso. Eu oro, já glorificando e exaltando esse Deus que dá vitória. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por esta semana, por cada vida que esteve aqui comigo, Senhor. Aonde chegar esse vídeo, que chegue também a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor perdoe os pecados daqueles que necessitam, que o Senhor restaure lares, famílias, que o Senhor mude os corações, tira a incredulidade do coração, aumenta a fé, dá vitória ao teu povo, Pai. Eu entrego, meu Deus, Senhor, esta semana diante do Senhor, meu Deus, que o Senhor, que teu Espírito Santo continue a falar a cada coração, porque o meu tempo é pouco, Senhor, mas que o teu Espírito Santo continue a falar a cada coração, Senhor. Garanta a vitória, Senhor. Eu creio que o Senhor está garantindo a vitória daqueles que me ouvem e garantindo a minha também. Eu tomo posse da minha bênção, da minha vitória, em teu nome. Já te glorifico e te exalto, crendo no milagre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Se você gostou, você curta, compartilhe, que o Senhor te dê vitória mesmo. Creia nisso, vai acontecer milagre em nome de Jesus.